turma R320A. Eu sou a professora Jéssica e eu vou dar aula para vocês de processamento de imagem. Um eixo de 40 horas aula. Então, nós temos 10 aulas aí falando sobre esse assunto. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Então, como eu já disse, meu nome é Jéssica. Eu sou tecnóloga em radiologia. Agora, em janeiro, eu fiz 18 anos de formada. Eu tenho 38 anos. Eu sou especialista em formação pedagógica. Também sou especialista em fisiologia humana. Trabalhei na área da saúde, nas áreas de ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiologia convencional e medicina nuclear. Já não trabalho nessa área há um tempo, trabalho mais na área da educação, que foi onde eu me encontrei, onde eu me achei, tá? Então, eu já sou professora há mais de 15 anos das áreas de enfermagem e também da radiologia. Na minha vida pessoal, eu sou casada com Douglas há quase 10 anos e eu tenho um bebê de 5 meses, o Heitor. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho sobre mim, vamos começar a nossa aula. Processamento de imagem. O que quer dizer isso? Pensou aí? Processamento de imagem, a gente vai ver como a imagem lá na radiologia ela se processa, né? Como ela acontece. Como eu sou da turma mais antiga lá da radiologia, eu peguei ainda a era em que a gente tinha o que a gente pode chamar aqui nessa aula de radiologia analógica, tá? O aparelho analógico. E hoje em dia a gente tem o aparelho digital. A gente vai chamar também de radiologia convencional, que seria essa analógica que eu vou citar aqui para vocês, e radiologia digital, tá? Que é a digital mesmo, né? O que acontece, gente? Antigamente, a gente tinha um processamento de imagem completamente diferente do que a gente tem hoje. E aí, para que a gente consiga entender bem isso, vamos lembrar das máquinas fotográficas de antigamente. Alguém aí é desse tempo? Das máquinas fotográficas? O que acontecia, gente? Ó, alguém lembra disso aqui? Por favor, espero que alguém lembre. A gente usava filmes fotográficos, tá? Então, esses filmes, eles vinham em rolos, eles eram colocados dentro da máquina fotográfica e aí, cada quadradinho era uma exposição, né? Cada quadradinho continha uma imagem. A gente, depois de todas as imagens terem sido usadas, todos os quadradinhos terem sido usados, a gente retirava esse rolinho de dentro da máquina, né? A gente rebobinava para que ficasse o rolinho fechadinho dentro da máquina, a gente abria e aí então a gente levava até uma loja onde seria então revelado esses filmes. O que acontecia, gente? Com o passar do tempo, ó, isso aqui é uma fotografia de antigamente, tá? Com o passar do tempo, elas iam estragando, tá? Então, a imagem, ela ficava cheia de manchas, ela ficava borrada, ela não ficava uma imagem nítida. Por que isso acontecia? Porque eram usados químicos para que se fizesse o processo de revelação. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque isso também acontece na nossa radiologia convencional, na nossa radiologia que a gente vai chamar aqui de analógica, tá? A gente tem lá um chassi, né? Esse chassi, dentro a gente vai colocar um filme virgem, uma película que ainda não foi exposta à radiação. A gente vai fechar esse chassi. Esse chassi, ele tem lá na bordinha dele, dentro dele, o que a gente chama de ecrã. A gente vai ver no passar das aulas, tá? Esse ecrã, ele vai servir para otimizar a imagem. Então, a gente vai deixar esse filme virgem lá, coloca na gaveta ou coloca abaixo da estrutura que a gente vai radiografar. Esse filme ele é exposto à radiação e aí tem algumas partes que vão queimar mais e algumas partes que vão queimar menos os cristais que contém nesse filme. Aquelas partes que queimarem mais vão ficar mais escuras e aquelas partes que queimarem menos vão ficar mais claras. A gente vai pegar esse filme, vai levar para a câmera escura, vai abrir só no escuro, porque senão vai queimar, né? A mesma coisa que a gente fazia lá na câmera fotográfica. A gente rebobinava o rolinho todo e só depois do rolinho todo fechadinho que a gente abria a nossa máquina fotográfica. Porque senão queimava tudo, né? Então, na nossa radiologia convencional acontece a mesma coisa. A gente precisa abrir esse chassi dentro da câmera escura, quando tiver tudo escuro. Porque aí não tem problema de queimar esse filme. Então, a gente abre o chassi,
pega o filme com cuidado, né? Não mete o dedo em tudo que é lugar lá do filme, porque senão vai ficar a marquinha dos nossos dedos, né? Colocamos esse filme numa processadora e aí vai passar pelos processos de revelação, fixação, a água, né, a lavagem e a secagem e vai sair o nosso filme lá do outro lado, né? Então, seria como se saísse lá o nosso filme fotográfico. Não conseguimos mexer na imagem, então o que a gente fez, tá feito. Deu errado? Ficou muito claro? Ficou muito escuro? Bom, então tem que repetir de novo, tá? Vamos fazer uma analogia agora com a câmera digital. Quando surge lá as câmeras digitais. As câmeras digitais, elas vão surgir na década de 70, que por coincidência ou não, é quando surge também a tomografia computadorizada, que é digital, né, gente? Então, lá na década de 70, a gente começa a ter uma evolução no processamento de imagem e também na qualidade dessa imagem. Se falando de câmeras digitais, elas só vão ser acessíveis ao público, né, ao consumidor final, que seríamos nós, na década de 90, quando elas começam a custar menos de $1.000. Vocês imaginem, elas já são acessíveis quando elas começam a custar menos de $1.000, né? Que já é um preço bem absurdo. Com o tempo, vai se popularizando. E aí, claro, as câmeras digitais, elas vão ficando mais acessíveis pra gente. Hoje a gente consegue comprar elas por um preço bem menor. E a gente até está substituindo elas pelos nossos aparelhos celulares, né? Eu acredito que a maioria de vocês não tem aí, né, uma câmera digital. Mas com certeza um aparelho de celular vocês têm para tirar fotos, né? E vocês fazem registros de fotos. Bom, vamos falar então da imagem dessas câmeras digitais. Elas já não eram mais armazenadas em filmes, né, em rolos de filme. Elas passaram a ser armazenadas em disquetes. Lembram o que é disquete? Já viram um disquete? Isso aqui é disquete, gente, tá? Então era usado para armazenar. Hoje em dia, armazenado em cartão de memória, né, que são pequenininhos ali, cada vez mais tem mais armazenamento. Mas o que muda? A gente agora consegue manipular a imagem. E outra, a gente só imprime a imagem se a gente quiser. Se a gente não quiser, essa imagem fica guardadinha lá, né? Até o dia que a gente quiser revelar, e se não quiser revelar nunca na vida, não revela nunca na vida, né? O que vai mudar então lá na radiologia? A gente passa a ter a radiologia digital. E aí a gente passa a ter a radiologia digital de duas formas, a direta e a indireta. A radiologia digital indireta, ela vai ainda precisar de um chassi, só que a gente vai chamar agora de placa de leitura, tá? Ela vai precisar de uma placa de leitura, de um leitor, um cassete, tá? Que se assemelha a um chassi. Que aí ali vai ser concentrado também a radiação com diferentes graus, né? Para que a gente tenha a estrutura. E a gente vai colocar esse cassete num leitor, né? Vai ser lido e aí vai passar a imagem para o computador. Na radiologia direta, a gente não tem mais esse cassete, não tem mais essa placa de leitura. O que a gente tem é na própria mesa e no próprio book, mural, né? Então, uma leitura lá, um lugar, um espaço, onde existe alguns armazenamentos, né? Algumas placas de armazenamento que vão fazer com que essa imagem vá dali direto para o nosso computador. Gente, estou falando para vocês de uma forma bem usual, tá? Uma forma bem dia a dia, uma forma bem comum, tá? O que eu espero? Que essa primeira aula seja uma conversa, tá? Para que a gente comece a adentrar nesse mundo de processamento da imagem. Bom, então vamos pensar agora nos nossos celulares. Quando a gente tira uma foto do nosso celular, o que a gente pode fazer com ela? A gente pode aumentar o contraste, a gente pode diminuir contraste, aumentar e diminuir brilho, a gente pode recortar para ela ficar mais centralizada, a gente consegue fazer alterações nessa imagem, não consegue? Mesma coisa quando a gente tira a foto de uma câmera digital e passa essas fotos para o computador. A gente também não consegue mexer nelas? Consegue, né? Num processo que a gente chama de edição de imagem. Então isso também vai acontecer na radiologia digital. A gente vai conseguir, depois de fazer o exame, manipular as imagens, fazendo então com que, de repente, uma imagem que ficou muito clara, ela fique
um pouquinho mais escura, e aí a gente não precisa repetir esse exame, né? Diferente lá da convencional, que o que tu fez está feito e se precisar vai ter que repetir, né? Não tem como manipular a imagem. Então a gente tem aí um benefício que é a edição de imagem que a gente começa a ter a partir então deste momento que surge as câmeras digitais, que surge a tomografia computadorizada e aí uma série de evoluções vão acontecendo. Antigamente, a gente tinha na tomografia computadorizada, por exemplo, a impressão da imagem ainda em filmes parecidos com os filmes fotográficos. Hoje em dia, a gente já faz essa impressão em papel fotográfico digital, né? Então, uma impressão muito melhorada, uma impressão mais bonita, uma impressão mais clara. E a gente, claro, continua fazendo manipulação e edição de imagem. Inclusive, nós temos um espaço dentro da nossa sala de comando ou em uma salinha separada que a gente chama de workstation, que é o local onde depois da imagem já ter sido feita, a gente vai trabalhar ela. Então a gente pode colorir, a gente pode deixar ela numa outra janela, a gente fez janela para partes moles, pode deixar em janelas de osso. A gente pode fazer uma manipulação, a gente pode trabalhar com os cortes, fazer um multiplanejamento de cortes em coronal, em sagital, em axial. Então a gente consegue trabalhar a imagem. Dependendo do tipo de aparelho que a gente tem em mãos, a gente consegue fazer bastante coisa com essa imagem, tá? Então assim, primeira aula, bate-papo, diferença de digital e analógico. Surge década de 70 inicialmente, acessível a partir da década de 90, tá? Hoje em dia, muitas evoluções surgiram. Então, hoje em dia, nós temos aparelhos digitais que são mais rápidos, que têm menos radiação, que a gente consegue manipular bem as imagens e ter imagens lindíssimas, né? Isso tudo tanto na radiologia convencional, quanto na tomografia, quanto na ressonância, quanto na mamografia. Então, as coisas estão evoluindo. Deixamos o filme processado como era antigamente, em que a gente precisava lá da nossa processadora, dos químicos, da revelação, né, da fixação, da lavagem, da secagem, e passamos para uma forma mais rápida, que é diretamente lá no nosso computador. Os químicos, gente, eles acabavam, assim como na foto, né, que eu mostrei para vocês, eles acabavam manchando também a imagem, manchando também aquela radiografia, porque aquela radiografia ficava guardada em casa, né? E aí, claro, a gente não guarda da forma correta. Então ficava no ambiente úmido, grudava, o químico borrava, a imagem ficava uma porcaria. Tu precisava levar a imagem de novo para o médico quando tu ia fazer o teu exame? Já não adiantava de nada, né? Hoje em dia, essas imagens elas já ficam armazenadas. Então, a partir do momento que tu chega para fazer o teu exame, a gente vai lá e busca no teu banco de dados, né, pelo teu ID, pela tua identificação, a gente busca lá o teu nome e os exames que tu já fez. E aí aparece tudo ali, tá? Tu não precisa mais levar aquela pilha de exame borrado que não vai servir para nada quando tu vai fazer, então, o teu novo exame, tá? Muitas pessoas fazem exames de rotina, então elas constantemente estão fazendo exames, né? Elas precisam ter um acompanhamento. E aí, tendo esse banco de dados, facilita muito. Facilita tanto para o médico, facilita para nós e facilita também lá para o paciente. Fechou, gente? Então tá. Aula de hoje, bate-papo. Digital, analógico, tá? O que eu quero de vocês? Uma atividade um pouquinho diferente para nossa primeira aula, tá? Como a gente ainda não se conhece, eu preciso que vocês me mandem um vídeo, pode ser pelo WhatsApp, que fica mais fácil, tá? Falando o nome de vocês, a idade, por que vocês decidiram fazer o técnico em radiologia e um pouquinho da vida profissional e pessoal, tá? Vídeos curtos, gente. Então me mandem, eu vou olhar e assim eu vou acabar conhecendo um pouquinho mais de vocês, tá? Agora, às 7h30, a gente vai se encontrar no Zoom para nossa aula ao vivo e vamos estender mais um pouquinho esse bate-papo aí, tá? De como era antigamente e de como é hoje em dia. Fechou? Então tá, gente. Boa noite para vocês e até logo.